Manhã do dia 21 de agosto de 2026, Frei Gilanda Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, aqui de trás da filmadora. Estamos aqui em Belo Horizonte, aqui na ocupação da Casa Invisível, aqui na Avenida Vias Fortes, 1027. Tá aqui os assessores aqui da deputada Bela Gonçalves, Bruno Cardoso, o nosso querido Luiz Fernando. Bruno Cardoso, 13 anos de ocupação, 3 casarões abandonados. Que absurdo essa tentativa de fazer esse despejo às pressas, né? Aqui é uma ocupação conhecida na cidade inteira, respeitada pela cultura, pela promoção do bem, dos direitos humanos. É um absurdo, de fato, querer despejar e aí terminar essa história tão bonita que foi construída num casarão abandonado que não cumpria função social. Nós, enquanto mandato da deputada Bela Gonçalves, estivemos aqui, argumentamos com o oficial de justiça e não... O oficial de justiça já esteve aqui cedo? Teve aqui cedo, já para cumprir. Acho que isso tem que ser levado a outras instâncias de decisão, rever essa decisão judicial e caminhar para a regularização dessa ocupação. A deputada, inclusive, apresentou um projeto de lei reconhecendo a importância cultural, a relevante importância cultural da ocupação Casa Invisível. E a deputada Bela Gonçalves já está conversando também com o comando da PM? Teve diretamente com o comando da PM para que não fizesse nenhuma ação afoita de modo a violar direitos humanos, igual estava aí já esperando para cumprimento hoje, e seria grave risco de alguma situação sair da normalidade, alguma violência, alguma situação ruim. Então foi pedido, ela incidiu diretamente ao comando da polícia para que não houvesse hoje nenhuma ação de reintegração de posse. Ok, obrigado, Bruno. Doutor Luiz Fernando, nosso grande advogado popular, agora com a missão lá em Brasília, na Secretaria Nacional da Presidência, não é? Secretaria-Geral da Presidência da República. Doutor Luiz Fernando, da perspectiva jurídica, 13 anos de ocupação, uma ocupação coletiva, o que é preciso dizer em alto e bom som aqui para a sociedade e para as autoridades? Preciso dizer que a DPF 828, ela criou um novo marco jurídico de tratamento das questões de despejo forçado. Então não pode haver um despejo sem que haja uma alternativa colocada, sem que haja um processo de mediação e de negociação justo. Então esse é o caminho para a resolução desse conflito e não o despejo forçado, que é uma violência também com a memória coletiva da cidade, que aqui é um patrimônio público da cidade e além disso é um ponto de cultura, é um ponto de vivo, das forças vivas da cidade que aqui ocupam e que dão vida para esse espaço. Então, assim, tem que respeitar a DPF do Supremo Tribunal Federal, que exige que o processo tem que ir para uma comissão de solução de conflitos fundiários do TJMG, é isso? Isso, espero que isso aconteça, né? A desembargadora Ângela Rodrigues comanda aqui o Sejusc também, que é um espaço de mediação, mas a comissão de conflitos fundiários ela tem essa competência específica de fazer visita, conhecer a realidade do espaço, de fazer o processo de mediação, de chamar as partes, de encontrar uma saída que seja uma saída justa e digna para a ocupação. Ok, gratidão. O povo está reunido aqui, está inclusive o deputado Leleco, vários advogados aqui presentes. Deputado Leleco, que beleza, meu irmão. Nós estávamos, acho que esses dias aí, junto com você lá na Assembleia Legislativa, né? Você, deputado Leleco, do PT, presidente da Comissão Extraordinária da Habitação da Reforma Urbana. Justamente hoje, dia 21 de agosto, Dia Nacional da Habitação, ameaça despejo aqui da ocupação Casa Invisível. Esquisito, não é? Mais que esquisito, é um símbolo contra os mais pobres e é um símbolo contra aquilo que é direito fundamental, direito humano, que é a moradia. Bem lembrado, em 1964 foi criado o Banco Nacional da Habitação. O Brasil nunca teve política de habitação antes, claro, da gente ter uma questão mais robusta na Constituição de 88, mas só foi tirado do papel com a criação do Ministério da Cidade em 2003. No centro de Belo Horizonte,
aqui, nesta casa, que há 13 anos ocupada e que outras ocupações vieram e outras tantas acontecem, a Justiça advogar em causa de quem não ocupa e quem não dá função social à propriedade. Também já passaram por aqui a deputada Bela, que é dos Direitos Humanos, eu que presido a Comissão de Habitação. Nós acordamos com esse chamado triste, porque nós nos reunimos sim para a luta. A luta é bonita, mas despejo é triste demais. Despejo tem que ser zero. A nossa luta para que isso não aconteça. Não há nada mais injusto que um imóvel que não cumpre a função social, que está por ruir, ser ocupado e cuidado e servir de moradia, ser despejado pela Justiça por aqueles que não sabem nem a dor do que é não ter teto ou pagar aluguel. Gratidão, deputado. Renato, meu irmão, você é uma das lideranças aqui da linda, né, uma maravilhosa ocupação Casa Invisível. Frei Gilvando aqui detrás da Câmara. O que é preciso alertar mais uma vez as autoridades e a sociedade sobre essa necessidade de não se fazer esse despejo aqui? A gente pede atenção aí para uma ação que tem gente dentro, tem família, tem várias pessoas, tem uma comunidade que depende do espaço. É um espaço que é acautelado, ele é cuidado pela comunidade. É um espaço tombado que carrega a história de BH. A ocupação já de 13 anos. De 13 anos, desde 2013, que ficou abandonado aqui desde os anos 90, teto caindo, o valor histórico se perdendo, tacos apodrecendo. A gente reverteu isso. Vocês fizeram uma reforma do prédio? A gente começou a fazer reparos para impedir a danificação e depois a gente fez um projeto de restauro, uma vez que a casa foi tombada com os nossos estudos, junto com a UFMG e o DEPAN. Tombada por quem? Foi tombada pelo DEPAN e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Municipal. DEPAN, que é o Departamento Cultural da Prefeitura de Belo Horizonte. Patrimônio Municipal. Eles reconhecem o nosso trabalho, já se manifestaram nos processos, nos autos, dizendo que a gente atribui valor. Você me mostrou à meia-noite aqui um pacotão de estudos, né? Isso. À meia-noite a gente mostra o dossiê, o memorial descritivo, que é um trabalho que foi reconhecido, né, por uma instituição desse tamanho, que tem fé pública, que atesta que o nosso trabalho é sério, que a gente, além de moradia, além de um centro cultural, a gente está conservando a memória de BH, a memória de um patrimônio que conta a história daqui do Complexo Raul Soares. Temos várias outras casas aqui no complexo, junto da praça, junto do Minas Centro, vários edifícios que são históricos, né? E a gente está perdendo isso porque uma família achou muito mais importante especular e largar ela por décadas aí sendo deteriorada. E a gente não, a gente quer que não tenha nem gente sem casa, nem casa sem gente, né? É o que a gente quer. A gente pede atenção para o poder público para ouvir o que nós estamos falando no judiciário, no nosso processo. O judiciário está acelerando uma liminar que não é o fim do processo. A gente quer ser ouvido, ter o direito de ser ouvido, testemunha, produção de provas e tudo. Não estamos sendo ouvidos. A celeridade está só para o outro lado. E a resistência aqui só está crescendo, né? A nossa resistência, a nossa força é social, é a comunidade mostrar que é um espaço importante. Mostrar que para a sociedade é muito melhor ter um espaço, um centro cultural, que não só serve para algumas pessoas morar, é morar e a comunidade passar por ela, se educar e tudo mais. E é isso, a gente avisou, falou, estamos sendo despejados e isso pode ser o fim da Casa Invisível. A comunidade se organizou e está aqui fazendo vigília, está fazendo, né, redobrando as atividades da nossa agenda cultural, então quem quiser colar, quem quiser propor atividade, é só chegar. Parabéns, meu irmão, vamos seguir a luta. Que beleza. Então, doutora Fernanda Lage, uma das grandes advogadas populares nossas, Frei Gilvando aqui de trás da Câmara. Doutora Fernanda, primeiro parabéns por você, junto com a deputada Beatriz Cerqueira, está somando força aqui para a gente impedir esse despejo aqui absurdo. O que é preciso alertar a sociedade, as autoridades sobre o processo judicial e essa coisa, esse absurdo, essa ameaça de despejo aqui da ocupação Casa Invisível? Esse é um prédio histórico de 1938, que se não fosse o coletivo da Casa Invisível, ele já teria desabado. Então tem 13 anos que esse coletivo tem trabalhado pela revitalização, pela ressignificação desse espaço, atuou junto com o Departamento de Arquitetura da UFMG, garantindo o tombamento desse espaço, uma ocupação que serve para fim de moradia, mas também de cultura, um espaço de lazer, de convivência comunitária. É uma ocupação coletiva, isso é reconhecido no âmbito do processo judicial, mas esse processo de despejo está se dando, né, de modo muito arbitrário, sem considerar as
a DPF 828, que Supremo Tribunal Federal, né? Isso, que regula, né, essas situações. Então, a gente precisa de muito apoio, porque nós estamos enfrentando nesse momento um processo muito violento de intensificação da gentrificação, né, da limpeza do centro urbano e dos bairros próximos, como a Lagoinha. Então, a gente não pode perder esse espaço que tem servido para a luta popular, para a cultura popular, para a resistência, para ficar aí para especulação imobiliária e ser destruído. Os proprietários nunca fizeram nada pela manutenção desse prédio, que é histórico, que guarda a memória da nossa cidade. Nós temos aqui um amplo coletivo que tem trabalhado por isso. Nós precisamos honrar, respeitar e valorizar essa dedicação. Parabéns por estar aqui, doutora Fernanda Lage. Um dos absurdos, hoje de madrugada eu estava falando com o nosso grande outro também, né, o advogado popular do Trelso Pacheco, ele falou o absurdo que está sendo, aqui sendo uma ocupação coletiva, e é nessa DPF do Supremo Tribunal Federal, obriga, quer dizer, todo o processo tem que ser enviado para a Comissão de Solução de Conflitos do TJMG. Isso tem que ser respeitado, né? Precisa ser respeitado, porque a gente só tem essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal porque muitos abusos, porque muita violência foi praticada contra, né, pelo Estado brasileiro, contra o nosso povo. Então, a gente precisa sim que respeita isso. A gente está, nesse momento, né, tentando incidir junto ao comando da Polícia Militar para que não tenham uso, né, da força de forma arbitrária contra as pessoas que estão aqui pacificamente no legítimo exercício, né, do direito de organização e de luta. E nós também pedimos à Defensoria Pública, né, que possa acompanhar esse caso, que até o momento tiveram advogados populares que apoiaram a ocupação, mas que a gente precisa nesse momento do acompanhamento qualificado da Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutor Matheus, mais um advogado popular, né, assessor do querido deputado Leleco. O que é preciso alertar para a sociedade e para as autoridades sobre esse conflito aqui e esse despejo aqui da ocupação Casa Invisível? Se acontecer, vai ser um absurdo dos absurdos. Primeiro, eu acho que é importante que a população entenda, que as pessoas entendam que uma casa é uma porta de entrada para acesso a todos os outros direitos. A ter dignidade, a ter uma vida, a ter uma segurança alimentar, a ter a possibilidade de se referenciar num equipamento. Então, o que está em debate, primeiro no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, é essa questão humanitária que tem nas discussões dos conflitos fundiários. Esse é o ponto-chave. Não podemos mais conviver com a criminalização de um cenário como esse. Segundo, Belo Horizonte tem um histórico muito contínuo do abandono das suas edificações, da sua história, do seu patrimônio cultural. E aqui nós temos uma demonstração de que a força popular se reuniu por mais de 13 anos para deixar essa edificação de pé, mas não só para eles, mas para garantir segurança para aqueles que mais precisam, mas para propor uma agenda cultural universal, aberta, para que as pessoas também pudessem se formar, para que as pessoas pudessem também sonhar, para que as pessoas pudessem se encontrar humanamente sendo. Aqui nós temos um conflito jurídico que é preciso dar luz a esta situação, porque nós tivemos durante o processo entendimentos muito importantes que garantiram a permanência dessas pessoas aqui, inclusive reconhecendo toda a boa-fé dessas pessoas, não só defendendo a edificação, mas defendendo as riquezas e a história de nossa cidade. Então nós precisamos contar com a sensibilidade das instituições públicas e ressaltar que nós temos sempre o abraço dos órgãos do sistema de justiça, sobretudo da Defensoria Pública, mas nós precisamos desse abraço novamente para que nós possamos reforçar os institutos que foram criados pelos movimentos populares. Ninguém gostaria de lembrar da pandemia, que foi uma pandemia muito sofrida, mas quando todo mundo foi para casa, a população em situação de rua dessa cidade não tinha para onde ir. Nós tivemos que construir o canto da rua emergencial lá na Serraria Souza Pinto para a gente poder garantir o mínimo existencial. Mas a pandemia, ela fez com que os movimentos populares provocassem as instituições públicas e garantissem uma decisão que veio do Supremo Tribunal Federal, numa decisão que diz que todas as vezes que tiver despejo, esse despejo ele precisa no mínimo passar por uma instância de
vamos dizer assim, de conciliação. As pessoas precisam sentar, as partes precisam sentar, elas precisam serem ouvidas para que elas tenham a proteção que a nossa Constituição da República garante. Nós fizemos esse compromisso, gente, quando vencemos a ditadura militar. É necessário que como cidadão, qualquer profissional de qualquer área não possa esquecer desse pacto que nós fizemos para a defesa da nossa democracia, porque a gente deseja mais do que um texto escrito. Nós desejamos uma sociedade, um projeto político, ético, societal que seja capaz de garantir a vida e a humanidade. Então é isso que nós estamos alertando, que nós vamos procurar as instituições para que o Poder Judiciário possa honrar aquilo que nós construímos de forma popular, que é a nossa sagrada Constituição da República. Seguimos juntos. Doutor Matheus, para seguir, para ser bem objetivo, tudo isso que você está colocando aqui com muita pertinência, eu estou ouvindo aqui dos vários advogados e advogadas populares que estão aqui somando força, um grande mutirão, é que aqui tem várias ilegalidades que são flagrantes nesse processo. A começar, que tem que se respeitar a DPF 828 do Supremo Tribunal Federal, que obriga e não pode haver despejo sem o processo ser enviado para a Comissão de Solução de Conflitos do TJMG, que depois vem aqui com o desembargador, juiz e todo o pessoal fazer uma visita, depois marcar audiência tentativa de conciliação, né? Isso tem que ser respeitado. E outro ponto também, as diretrizes que a Polícia Militar tem que seguir. A Polícia Militar não tem autorização para chegar assim de surpresa e fazer despejo, igual o juiz, o oficial teve aqui e falou: já que vocês estão, muita gente não deixou eu entrar, não deixou eu fazer a integração de posse, vai chamar a polícia. Mas a polícia tem que fazer planejamento, tem que avisar com antecedência, tem que chamar, fazer reunião tentativa, se o povo aceita fazer despejo, sair voluntariamente. Não pode ser na tora assim não, né? Não pode, Frei, não pode. É isso que nós estamos construindo ao longo de muitos anos, como uma defesa muito madura, como uma defesa aguerrida, como uma defesa sincera, tentando dialogar com a sociedade. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é muito importante porque ela não veio espontaneamente. Ela foi provocada pelas lutas populares. Advogados populares, organizações, partidos, eles foram atuando com seus instrumentos para que o Supremo Tribunal Federal pudesse nos orientar na salvaguarda da Constituição, que despejos não podem acontecer dessa forma. Quando a gente pede uma comissão de conflitos fundiários, nós não estamos dizendo numa simples procedimento, numa simples sessão, no qual as partes se sentam, se concordam ou discordam. Os princípios dos métodos alternativos de solução de conflito é inclusive para separar as disparidades de força. Como? A pessoa não tem casa, a pessoa precisa ter um amparo. Como ela pode sentar numa mesa como se igual fosse para os herdeiros que abandonaram essa edificação por 13 anos? Isso não pode acontecer. Então nós temos que defender a Comissão de Conflitos Fundiários à luz do texto constitucional para que haja nivelamento de força, uma justiça nesse sentar das mesas de forças, para que juntos nós possamos buscar caminhos. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante também ressaltar que todos nós queremos acreditar nas forças públicas, todos nós queremos que a polícia esteja a favor dos interesses da população. Nós queremos acreditar que há um ser humano atrás de uma farda. Nós queremos acreditar que esses profissionais, eles têm o desejo de caminhar de mãos dadas com a sociedade. E é por isso que nós fazemos um apelo ao alto escalão da Polícia Militar para que possa seguir as diretrizes que foram construídas ao longo do caminho, porque democracia é isso. Nós podemos ter diferenças do que a gente acredita no processo político, mas o que está sacramentado pelo texto constitucional, nós não podemos tergiversar, brincar ou agir com omissão ou negligência. Vamos juntos, nós estamos focados no mesmo caminho. Essas pessoas são pessoas muito sérias, defenderam o nosso patrimônio e é por isso que nós seguimos de mãos dadas. Nós queremos bem, nós queremos bem.